Amém. Bom, a Fernanda já é bênção, né? Todo mundo já sabe que essa menina, quando abre a boca, né, fala aos nossos corações, o Senhor fala através da vida dela. Mas vamos, né, pedir ao Senhor que venha derramar mais e mais aí as bênçãos dele e a unção. Amém? Deus, te glorificamos, te exaltamos, Senhor, por este momento aqui na tua presença. Senhor, quero te agradecer pela vida da Fernanda, que está aqui, Senhor. E, Senhor, foi escolhida para trazer a sua palavra. A tua palavra diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta final é do Senhor. É o Senhor que escolhe, Senhor. Então, toma a tua filha nas tuas mãos, usa ela, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Que aquilo que está no coração dela, que o Senhor ministrou, ela possa passar para nós, Senhor, e que nós venhamos sair daqui diferente como entramos nesta tarde, Pai. Em nome de Jesus, continua abençoando a tua filha. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Eu quero convidar quem está lá fora, pudesse entrar, por favor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem está lá fora, queria convidar para entrar. Amém? Glória a Deus. Gente, vocês sabem, né? Todo mundo sabe aqui que eu fui pega como? Como? De surpresa. Não era eu. Vocês sabem, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eita, glória! Aí a pastora chega para mim no meu ouvido, é contigo mesmo. Tipo, né? E eu tremi na base, estou tremendo aqui na base. Porém, eu glorifico o nome do Senhor. Eu comentei com algumas pessoas aqui que a última oportunidade que eu preguei foi numa dessas quartas-feiras agora, no culto da irmã Cláudia. E eu estava estudando a palavra e eu comentei que eu achei uma palavra linda, maravilhosa. E eu falei assim, não vou pregar, vou guardar na manga. O pastor ainda, tipo, meio que eu comentei com ele, ele foi e falou assim para mim, olha, a Silvia, ela tem lá os pratos dela, os jogos lá, ela usa todo dia, tipo, querendo me, né, me colocar, tipo assim, vai pregar hoje. E eu falei, eu não senti no coração de trazer ali. E aí, como aconteceu essa questão hoje, e eu comecei a falar de confiança, na certeza de que o pregador viria. Porque a gente começou o culto naquela coisa, né? Ele vai chegar. Ele vai chegar. E, amados, essa palavra que Deus ministrou ao meu coração também é sobre confiança. Mas é como eu estou falando, não foi de propósito, foi uma coincidência. Amém? Coincidência de Deus, né? Então, tudo é para a glória do Senhor. Conforme a pastora falou, né? Deus está no controle, Deus está à frente. E a gente não sabe de nada, Ele é que sabe de tudo. Então, vamos abrir nossas Bíblias, por favor. Eu não quero me alongar muito. 2 Crônicas. Perdão, amados. Eu não quero falar agora da palavra, não. Não quero ler a palavra agora, não. Eu quero contar a história. Porque o texto é muito longo. Amém? Então, eu quero contar a história do rei Asa. Amém? Então, assim, ó. O que acontece? Essa história decorre nesse texto, 2 Crônicas. Tá? A partir do capítulo 14. Então, o que acontece? O rei Asa, ele era um homem de Deus. Certo? Foi um homem que decidiu servir ao Senhor de todo o seu coração. Eu já preguei aqui... Foi até essa quarta-feira, eu preguei aqui a respeito de um pedaço. Só que agora eu quero contar toda a história do rei Asa. Então, o que acontece? O rei Asa, ele viveu um momento de sua vida muito especial, porque ele viveu uma questão de guerra em sua história ali, naquele período que ele estava reinando, de um exército muito maior do que o exército que ele tinha, se levantou contra ele. E ele orou ao Senhor e ele obteve uma grande vitória mediante aquela questão que humanamente era impossível. Então vamos ler só esse pedaço para poder a gente enfatizar e conferir aqui na palavra.
capítulo 14 de 2 Crônicas, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Acharam, amadas? Amém? Capítulo 14, a partir do versículo 8. Diz assim: tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam de arco, e todos eles eram varões valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de quanto? 1 milhão. Então, olha só, o exército do rei Asa tinha um exército de 300.000 mais 280.000. Dá quanto? 580.000, beleza? Então, veio contra ele o adversário, um etíope com um exército, o dobro, maior que o exército dele de 1 milhão. E aí, no versículo 11, diz que ele entrou com oração e falou, clamou ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, nada é para ti ajudar, quer o poderoso, quer de nenhuma força, ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, no teu nome viemos contra essa grande multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Amém? Essa foi a oração do rei Asa. E aí diz no versículo 12, vamos conferir comigo. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Aconteceu algo aqui tremendo, sobrenatural. Um exército menor ganhou um exército tremendamente maior, porque Deus era com eles. Amém? Porque aquele homem se colocou diante do Senhor, se dobrou, se humilhou, disse para o Senhor que não podia, que não iria conseguir, e Deus foi lá com ele e o ajudou. Amém? Glória a Deus. E aí, continuando a história do rei Asa, diz aqui no capítulo 15, vamos continuar. Capítulo 15, versículo 1, diz assim a palavra, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Amém? Até aqui quero abrir um parênteses. Que palavra tremenda, né? Então, o profeta chegou para ele, incisivamente, falou para ele, olha, rei Asa, Deus está contigo. E ele falou, né, que o Senhor estaria com ele enquanto ele estivesse com o Senhor. E isso é para nós nessa tarde, amém? O Senhor é contigo, amém? O Senhor é contigo enquanto você estiver com ele, amém? Fica firme com ele, que ele será contigo. Essa é a palavra do Senhor, aleluia. E aí, a palavra aqui diz bem incisivamente, se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Então, está bem claro, né? O recado de Deus está bem claro. Fica com o Senhor, que Ele fica comigo. Ele fica contigo. Mas se eu também deixar o Senhor, Ele também nos deixará. E aí diz aqui, continuando a palavra do Senhor, versículo 3. E Israel, isso é a palavra do profeta falando aqui para o rei Asa. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote, e sem quem o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava e o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. E aí, o profeta continua ali o seu recado para o rei Asa e disse assim para ele, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se
e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, e de Manassés, e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Amém? Então, amados, vamos compreender então aqui a palavra do Senhor. Chegou o rei Asa, né? Tomou posse do seu reino, viveu uma grande experiência com o Senhor, porque ele era homem de Deus, certo? Viveu essa tremenda experiência diante de um exército tremendamente maior, e ele, na oração, ele venceu, e depois dessa grande experiência que ele teve, chegou o profeta e falou para ele: olha, rei Asa, Deus é contigo. E aí o profeta chegou para ele e falou: olha, fica firme, porque Deus vai ser contigo, vai continuar contigo durante todo o teu reinado. E aí o profeta, ele falou: olha, se esforça que vai dar tudo certo, se esforça que vai acontecer, continuar acontecendo milagres, Deus vai fazer a obra na tua vida. E aí, conforme diz aqui a palavra do Senhor, rei Asa ali, olha, um homem de Deus, servo do Senhor, ouviu a palavra do profeta, e como diz aqui a palavra, ele se esforçou no Senhor e começou a botar em prática aquilo que ele precisava fazer. Tirou toda a idolatria ali de Israel, porque nós sabemos, né, conforme nós estudamos a palavra de Deus, que infelizmente havia muita idolatria ali naquele meio, daquele povo. Quando o homem de Deus se levantava, vinha ele, limpava tudo. Quando de repente mudava o rei, e o rei era idólatra, e acontecia tudo de novo, o povo caía na idolatria, e isso nós vemos sempre acontecer na palavra aqui. E aqui aquele homem, ele teve essa atitude de servo do Senhor, se esforçou no Senhor, conforme diz aqui a palavra de Deus, ele limpou tudo. Ele falou para o povo: vamos servir ao Senhor, vamos continuar firme, vamos glorificar o nome desse Deus, vamos fazer concerto com o Senhor. E o povo era assim, né, amados? Nós sabemos já que o povo era assim. Quando o rei estava ali à frente, quando o rei estava ali direcionando o povo para o Senhor, o povo ia e adorava ao Senhor. Mas também, como eu disse, quando o rei era idólatra, o povo também estava ali seguindo eles. É incrível, né? Mas era assim. Então, amados, eu vejo aqui um homem de Deus, amém? Você também vê? Amém? Um homem de Deus, um homem determinado a servir ao Senhor de todo o seu coração. Então, aqui eu quero abrir um parênteses e trazer para as nossas vidas um pouco do que estou falando aqui a respeito do rei Asa. Eu quero te provocar nessa noite a também ser uma mulher assim como o rei Asa foi. Eu estou dando aqui uma história de um homem, mas que para nós também, né? Não importa qual sexo, se é masculino ou feminino. Né? Talvez sempre no chá de mulheres é pregado a respeito de uma história de uma mulher. Mas hoje, como eu falei, Deus colocou no meu coração esse texto, e foi uma coisa assim, conforme eu disse, que foi de surpresa. Amém, eu creio que é de Deus esse negócio. Amém? Então, assim, eu quero te incentivar a ser mulher de Deus, assim como esse homem foi, sabe? Seguir ao Senhor conforme esse homem foi, ser essa mulher de oração conforme esse homem foi também, diante das circunstâncias da vida, diante das adversidades da vida. Também se colocar de joelhos diante do Senhor e colocar diante do Senhor as suas questões, e Ele vai, em nome do Senhor Jesus, te ajudar e estender a sua mão poderosa, conforme o rei Asa disse na sua oração: Senhor, nada para te ajudar, quer aquele que é grande, quer aquele que é pequeno, ajuda-nos, Senhor, pois diante de ti confiamos. Meu Deus, que palavra tremenda. Então, amados, eu sei que para Deus não é difícil ajudar quem quer seja grande, quer seja pequeno. Pelo contrário, Ele tem prazer em ajudar o servo dele, amém? E que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Eu creio nisso, eu vejo isso o tempo todo, porque o Senhor, Ele estende as suas mãos poderosas para nós em todo o tempo. Aleluia. Então, vamos continuar aqui abordando esse texto.
Aleluia. Diz aqui no versículo 10, vamos continuar aqui a leitura, por favor, e diz assim a palavra do Senhor: e ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. Então aqui, olha só que coisa linda que o rei Asa, ele provocou ali naquela sociedade, ali no meio daquela comunidade. Ele provocou a fé daquelas pessoas, ele levou as pessoas a crerem e fazer um concerto com o Senhor, a ponto deles chegarem e falarem assim: olha, quem não serviu ao Senhor vai morrer. Você vê que coisa tremenda. Desde o pequeno, até o maior, seja homem, seja mulher, seja criança. Então, assim, eles tiveram tanta convicção que ninguém teve medo, porque, pelo que eu entendi, estava todo mundo ali no meio, e estava todo mundo ali na certeza e na convicção de que o Senhor era Deus. Porque se tivesse alguém meio fora, eles não iam concordar com essa coisa daquele que não servisse ao Senhor, cortem minhas cabeças. Não é verdade? Então, o que acontece? Tremendo isso. Então, eu quero dizer para você nessa tarde, né, que você também seja assim, uma mulher que incentive a outra a crer, que incentive a outra a adorar ao Senhor, que tenha sempre uma palavra de bênção na tua boca, para poder dizer para a tua irmã, para que ela se levante, para que ela creia no Senhor, que existe sim um Deus no céu que é maior que todas essas circunstâncias, que qualquer que seja que possamos estar vivendo. Amados, a verdade é que nós temos nossos olhos muito focados no hoje, no agora e nas coisas desse mundo. Nós precisamos olhar para o Senhor e saber que tudo aqui é passageiro, nada é eterno, conforme o pastor falou na sexta-feira. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu, amém? E o tempo determinado do Senhor, para mim e para a tua vida, está na mão dele. Ele sabe, ele não erra, ele sabe muito bem, ele não chega atrasado, amém? Glória a Deus, ele sabe muito bem. O Senhor, ele está cuidando de tudo. Não podemos esquecer disso. Temos que confiar no Senhor. Amém? Voltando aqui para a palavra, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, 14. E juntaram ao Senhor em alta voz com júbilo, e com trombetas, e com buzinas, e todo Judá se alegrou desse juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram. Olha que coisa linda. E o acharam. E o Senhor lhes deu repouso ao redor. Oh, Deus. Então diz aqui a palavra que aquele povo, por causa da atitude tremenda do rei Asa, aquele povo se entregou de todo o seu coração para o Senhor. E foi grande aquela festa, amados. Nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo que eles tocaram buzinas. E a gente já viu, sabe, na televisão, no YouTube, festas judaicas, e nós vemos que é uma coisa linda, super animada, não é isso, as festas judaicas? Então eles cantam, eles dançam, eles ficam por dias, né, ali naquela alegria toda. Então assim, você imagina aquela grande festa, e era uma festa espiritual, era uma festa que eles estavam ali glorificando ao nome do Senhor. Que coisa linda e que coisa maravilhosa. E tudo porque o rei Asa, o líder, aquele que estava de frente, ele tomou uma atitude, e ali colocou-se como homem de Deus, um homem espiritual, e conduziu aquele povo a servir ao Senhor e a adorar a esse Deus Todo-Poderoso. E aqui diz a palavra do Senhor que aquelas pessoas buscaram ao Senhor e encontraram. Amém? E isso é algo tremendo para os nossos corações. Creia, amado, toda vez que você busca, você encontra Ele. Amém? Aleluia. E aí diz aqui a palavra do Senhor que o Senhor lhes deu repouso em redor. Versículo 16. E também Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Aserá, um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron.
Os altos, porém, não se tiraram de Israel, contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Essa questão aqui, que esse parêntese que ele diz, que os altos, porém, ele não tirou, isso aqui fala a respeito das pequenas coisas, a respeito dos pequenos erros, dos pequenos pecados que nós cometemos e que muitas vezes é deixado de lado. Sabe, esses altares aqui, esses altos, era uma prática totalmente mundana, totalmente fora daquilo que o Senhor havia determinado para o povo de Israel fazer. Eles adoravam em lugares que não era para adorar, porque a adoração era para ser dentro do templo. E eles faziam essas coisas por fora. E o Senhor não aceitava isso, não concordava com isso. Ele fez uma reforma espiritual, só que ele fez só no templo. Amém? Ele fez ali. E aí, no território de Israel, existia ainda altares para os outros deuses. Porém, ele não quis se envolver com isso. Isso é uma coisa interessante para nós. Nós não podemos permitir que coisas mundanas entrem em nossas vidas e permaneçam. Amém? Nós somos do Senhor e ponto final. Existe hoje uma palavra chamada não tem nada a ver. Não é isso? Que muitas das vezes tem tudo a ver sim e nos contamina. Amados, somos de Deus e não temos que nos contaminar com as coisas do mundo. Amém? A palavra de Deus é muito clara e diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Amém? É tremendo. Então aqui, vamos continuar aqui o texto. Diz aqui no versículo 18, e trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, a casa de Deus, prata e ouro e utensílios. E não, aqui, olha que coisa linda, versículo 19. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Gente, que coisa linda. Por causa dessa atitude desse homem de Deus, durante 35 anos do seu reinado, houve paz em Israel. Amados, que coisa tremenda. Vocês sabem, e nós que ouvimos as pregações, estamos sempre estudando a palavra de Deus, nós sabemos que naquela época o que mais tinha era o quê? Guerra. Era o que mais tinha, era guerra. Era um tentando tomar território do outro, era um tentando ser rei no lugar do outro, era um tentando tomar a cidade do outro, o tempo todo era assim. As cidades eram muradas, fortificadas, existia exército, porque estava o tempo todo havendo guerra. E algo aqui sobrenatural aconteceu. Por causa da atitude espiritual desse homem, por ele seguir ao Senhor de todo o seu coração e colocar ali diante de Deus, não só ele, toda a população de Israel, o Senhor trouxe paz em redor. O Senhor fez algo tremendo, sobrenatural. Durante 35 anos houve paz em Israel. Aleluia! Oh, glória a Deus, porque isso é algo tremendo. Para aquela época era um milagre, amados, acontecer isso. Durante 35 anos houve paz, por causa do concerto que o rei Asa fez com o Senhor. Amém? E aí, amados, eu quero falar com você. Até aqui a história do rei Asa está muito bonita. Até aqui a história do rei Asa está maravilhosa. Um homem de Deus, amém? Glória a Deus. Um homem que serve ao Senhor. Glória a Deus, um homem que teve resultados de sua fé, glória a Deus. E aí você pensa, será que ele não teve momentos difíceis? Porque eu tenho tantos. Você tem tantos? Será que foi tudo assim tão mil maravilhas para o rei Asa? Será que foi tão assim, beleza desse jeito, né? Tudo mil maravilhas, tudo mar de rosas? Então, amados, eu quero dizer para você nessa tarde, início de noite, que o rei Asa também era um ser humano, igual eu e você. Certo? Ele, sim, era um homem de Deus. A história está linda até aqui, mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Amém? Vamos ver como é que termina essa história. Meu Deus. Capítulo 16. No ano 36º. Então, foi assim, até os 35 anos, paz, amém? Então, no ano 36º,
do reinado do rei Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair, nem entrar a Asa, rei de Judá. Então, tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa de quem? Olha aí, vai vendo. E da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu pai. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriram Ijon, e Adã, e a Belmaim, e a todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar Ramá, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá, e a sua madeira, com que Baasa edificaram, e edificou com isso a Geba e a Mispa. Amém? Até aqui. Amém? Então vamos explicar esse pedaço. Olha só o que aconteceu. 35 anos de paz. Tudo na bênção. Paz do Senhor. De repente a gente até pensa, até sem luta, né? Sem aflição, tudo na paz. E como é que ficou essa fé aí? O pastor falou a respeito do fogo ontem, né? A respeito da brasa, que antigamente ou hoje ainda quem usa fogão de lenha, fica ali aquela brasa ali, né? E que o fogo precisa ser avivado. Amados, eu acredito aqui, nesse texto, que essa fé do rei Asa aqui, ó, foi embora. 35 anos sem viver uma peleja. Ué, 35 anos sem uma batalha? 35 anos só na paz? Só na bênção? Olha, será que você suportaria mesmo continuar na presença do Senhor, bem do jeito que você está, assim, ó, firmadona, se você vivesse 35 anos com dinheiro no bolso, carro bom lá na garagem, uma casa maravilhosa, empregada para você limpar a casa, e aí, casa de praia, e aí? Será que você estaria bem do jeito que você está? De repente, você que é empresária, aí, ó, a empresa bombando, hein, Claudinha? Cheio de bolo para fazer, cheio de festa para fazer. Eu e o Cláudio aí, cheio de bolsa para fazer. Amém? E aí, ó, com o bolso cheio, carrão, e a gente podendo reformar a casa a hora que quisesse, não passando perrengue igual a gente está passando porque eu cismei de trocar os pisos. Entendeu? E aí, minha amada, como é que eu e você estaríamos? 35 anos, amado, 35 anos é tempo para chuchu. 35 anos o rei Asa na paz do Senhor. E aí, o que aconteceu? Aí, depois de 35 anos, levantou-se uma guerra. Levantou-se um homem, chamado aqui, como é que é o nome do homem? Deixa eu ver aqui, o rei de Israel, o rei Baasa. O rei de Israel, ele tentou fazer o quê? Invadir o território do rei Asa. E começou a fazer ali uma construção. Tentou entrar em combate com o rei Asa. E aí, como eu falei, a fé do rei Asa já não estava mais conforme a gente leu no começo. Gente, o que o rei Asa fez, conforme a gente leu aqui? Ele pegou os utensílios da casa do Senhor e foi lá e mandou os servos dele oferecer a quem, gente? A Ben-Hadad, rei da Síria. E pediu auxílio ao rei da Síria. Gente, a gente já viu várias histórias que o rei da Síria, geralmente, eles eram grandes inimigos de Israel. E ele foi lá, pegou os utensílios. Gente, olha só. O homem já estava com a fé lá no pé. Ele já não tinha má fé nenhuma, mas relacionamento nenhum. Já tinha acabado, era tudo. Aquele fogo já tinha apagado. Ele pegou os utensílios da casa do Senhor e da casa do rei, as próprias joias dele,
e mandou lá para o rei da Síria pedindo ajuda. O rei da Síria prontamente foi lá, falou, tudo bem, rei Asa, estamos juntos, vamos lá. Pode deixar para acabar com o exército lá do rei de Israel? A gente acaba na hora. Pegou lá o exército, mandou lá entrar para peleja, pelejou. Aquele povo foi todo desbaratado, foi todo mundo saiu correndo. Beleza. Ele ainda pegou o rei Asa, pegou ainda o restante da obra que ele estava fazendo e foi fazer outra coisa. Estava tudo certo. Até então na cabeça do rei Asa, certo? Então vamos continuar. Versículo 7. Aleluia. Diz assim: naquele mesmo tempo, veio Anani o vidente a Asa, rei de Judá, e disse: olha só o que é que o profeta disse. Por que você confiou no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. E aí veio tapa na cara do rei Asa no versículo 8. E ele disse, porventura, não foram os etíopes, lembra do começo da história? Do 1 milhão? Amém? E aí disse lá o profeta, porventura não foram os etíopes e os líbios, um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros, confiando tu no Senhor, porém, ele os entregou nas tuas mãos. E aí ele disse, no versículo 9, porque quanto ao Senhor, seus olhos, olha, gente, que versículo forte, meu Deus, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedesse loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Meu Deus! Olha só o que diz a palavra. O Senhor, Ele olha, Ele está com os olhos sobre toda a terra. E aqui o Senhor está dizendo que os seus olhos passam por toda a terra e Ele procura aquelas pessoas cujo coração é perfeito para com o Senhor. E aí aqui diz a palavra que ele não achou isso no rei Asa. Porquanto o rei Asa buscou ajuda nos homens e não buscou ajuda no Senhor. E aí diz aqui a palavra que o rei foi lembrado de 35 anos atrás. Amém? Daquele grande milagre que havia acontecido, que o Senhor havia o livrado, daquele grande exército. E aí o profeta falou na cara dele, será que você esqueceu? Você esqueceu do que aconteceu há 35 anos atrás? Daquele momento em que você estava em aperto e Deus te livrou? Agora, diante dessa situação, você vai buscar a ajuda dos homens? Você vai buscar a ajuda do rei da Síria? Não. O Senhor te repreende. Então o Senhor ali repreendeu o rei Asa. Então, amados, o que eu quero te dizer é nessa tarde, início de noite, eu não sei o que você está passando, mas eu sei o que eu estou passando. O Senhor diz para mim e para você nesta noite, não busque ajuda dos homens. Não busque ajuda das mãos dos homens. Você já viveu um milagre. Assim como o rei Asa viveu um milagre, você também já viveu. Aleluia. Meu Deus, eu já vivi. Eu já vivi muitos milagres para sustentar a minha fé até aqui. Não importa o que você esteja passando. Aquele mesmo Deus que operou um milagre aqui na história, há 35 anos atrás, é o mesmo Deus que vai operar hoje. E Deus ficou tremendamente aborrecido, porque o rei Asa não buscou ele. Então isso eu entendo que Deus tem prazer. Amém? Quando nós o buscamos.
e pedimos a Ele socorro, porque Ele tem prazer em estender as suas mãos para os seus filhos. Aleluia! Conforme o texto que eu li no começo, e eu disse para vocês que não foi coincidência, e eu não sabia que eu ia pregar. Eu não sabia, e eu falei Salmos 9, versículo 10, em ti confiarão aqueles que conhecem o teu nome, porque só tu, Senhor, não desampara aqueles que te buscam. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho certeza, Deus não te desamparou e não me desamparou e nem te desamparará. Vale a pena servir a esse Deus Todo-Poderoso que tem prazer em ajudar os teus filhos, tem prazer em estender as suas mãos poderosas e operar milagres. Oh, meu Deus, esse é o nosso Deus. Deus de poder, Deus de milagres, Deus que tem prazer em dar as bênçãos para os seus filhos. Conforme diz aqui a palavra, olha que coisa tremenda que o profeta ele disse. Ele disse aqui, versículo 9, marca aí na tua Bíblia, amados. Capítulo 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Meu Deus! Aleluia! O Senhor está passando aqui nessa noite, está olhando o teu coração. Como está o teu coração nesta noite? Meu Deus! Como está o teu coração? Está duvidoso, incrédulo, tentando buscar ajuda nas mãos dos homens? Tira isso da tua mente, amados. Eleva os teus olhos para o alto, para o monte, porque é de lá que vai vir o meu socorro. É de lá que vai vir o teu socorro. Assim como veio o socorro na primeira história que nós lemos do rei Asa. Só que aqui, nesse momento, ele preferiu nem se lembrar do Senhor. Porque a fé dele estava fria. A fé dele estava apagada. 35 anos de paz. Será mesmo que essa paz toda fez bem para o rei Asa? Meu Deus, 35 anos de paz. Foi tanto tempo que foi um balde de água fria na fé do rei Asa. Na primeira oportunidade, ele já correu e buscou a ajuda do outro homem. Esqueceu do Senhor. E aí, amados, como eu falei, a história do rei Asa, aparentemente é muito linda, é muito bonita, homem de Deus, que milagre tremendo, mas aí a gente vai ver o final dessa história. Vamos concluir aqui para poder a gente fechar em nome do Senhor Jesus. Versículo 10. Porém Asa, olha só o que aconteceu. Porém Asa se indignou contra o vidente. Ele se indignou contra aquele profeta e o lançou na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Amados, cadê aquele homem de Deus? Cadê aquele homem de fé? Cadê aquele homem ousado? Cadê aquele homem que fez o concerto há 35 anos atrás? Amados, a gente passa as nossas lutas, mas esse é o combustível para a nossa fé. Será que se eu e você não estivéssemos passando por alguns perrengues na vida, a gente estaria bem como estamos hoje? Eu estou passando um perrengue. Talvez você esteja passando também. Mas Jesus é conosco. E glória a Deus, porque eu sei que o Senhor vai se manifestar como sempre se manifestou.
Essa é a coisa mais linda, porque a minha fé ela é fortalecida com essas coisas. Se eu estivesse vivendo 35 anos de paz, eu não estava como eu estou hoje, amados. E você também não. Deus cuida de nós. Às vezes a gente reclama das lutas, mas Deus sabe. Deus sabe por que a gente passa por cada uma das circunstâncias. Ele me quer aqui, no altar dele, crendo nele, manifestando a minha fé para ele. Eu e você, se vivêssemos em paz, assim como Asa, não podemos criticar Asa, amados. A gente olha para a história e já logo aponta o dedo para ele, porque ele se desviou, como é que pode? Mas como eu falei brincando, será que se eu e você também tivéssemos 35 anos dessa paz toda que o rei Asa teve, também não agiríamos da mesma forma? Da mesma forma, somos seres humanos igual a ele. Não podemos criticá-lo. Devemos agradecer ao Senhor porque ele cuida de nós. Passamos nossos problemas, nossos perrengues, mas Deus é conosco. Deus é com a gente, não podemos nos esquecer jamais. Ele é fiel, amados. Esse Deus é lindo. Ele é maravilhoso, ele está com a gente, não podemos jamais duvidar disso. Duvidar disso. Todos nós passamos aflições. E precisamos, essa que é a verdade, dessas aflições para ficar firme na presença do Senhor. Amém? Porque capaz da gente já ter chutado o pau da barraca se tivesse tudo bem. Deus conhece o meu e o seu coração. Ele sabe, hein? Ele sabe. Ele nos criou. Ele nos conhece. Amém? Glória a Deus. E diz aqui, ele estava com a fé dele tão perdida, que ele se voltou contra aquele homem de Deus que estava ali para adverti-lo, para repreendê-lo, para trazê-lo de volta. Mas ele estava tão longe das coisas de Deus, da presença de Deus, e não entendeu, os olhos espirituais dele já estavam totalmente fechados, e ele se revoltou contra aquele vidente, contra aquele homem, aquele profeta, e lançou aquele homem no cárcere, conforme diz aqui a palavra, e aí virou outro homem já, acabou aquele homem de Deus, no início do texto que nós lemos, e aí diz assim, versículo 11, vamos continuar para poder a gente concluir. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros quanto os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E aí o versículo 12. E caiu Asa doente de seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E aí, olha que coisa forte. E, contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E aí, Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 40 do seu reinado. A história de Asa é muito linda no começo. Mas e o final dela? O final dela foi triste, porque ele rejeitou o Senhor no final. Ele teve uma grande ajuda de Deus no início do seu reinado. Viveu um grande milagre. Viveu algo tremendo, sobrenatural. Mas ele, no final de sua vida, decidiu não buscar ao Senhor. Decidiu buscar a ajuda dos homens. E é exatamente ao contrário que eu quero dizer para você nessa noite. Como eu já falei no início. O Senhor fala para você, em nome do Senhor Jesus. Não sei o que você está passando, mas a palavra do Senhor para você nessa noite. Busque a ajuda que vem da parte do Senhor. Não busque a ajuda que vem dos homens. Não seja como Asa, que foi um grande homem de Deus no começo, mas no final perdeu a fé. Que nós venhamos ter a nossa fé fortalecida. Em nome do Senhor Jesus, até o fim.
Amém? Até o fim. Até o fim. Em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele nos garante que aquele seja fiel até o fim. E dar-te-ei a coroa da vida. Até o fim, amados. Que nós não sejamos assim como Asa, que deixou o Senhor pelo caminho, desistiu de crer, desistiu da sua fé, desistiu do Senhor. Não. Que nós venhamos ser incentivadas a continuar, a crer e a confiar nesse Deus que nós servimos. Sim, todo-poderoso, maravilhoso, Deus que nos ama e cuida de nós. Amém? Eu quero convidar vocês para se colocar de pé. Eu vou pedir para a Rosana ou o Cláudio soltar um louvor. E nós vamos louvar, acredito que todo mundo conhece essa canção que fala de confiança nesse Deus maravilhoso. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para você nessa noite, assim, ó, de supetão. E eu estou aqui para a glória do Senhor e foi Deus. Toda a honra e toda a glória para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Solta aí, por favor, meu amado. Apaga a luz, por favor. Aleluia. Não fique desesperado, não. Descanse teu coração no Senhor. Ele está no controle de tudo. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Deixarás te levar, vai me descansar. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo enquanto tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. E se chorares, Te machucares, lembrarás das promessas que eu te fiz. for impossível, clamarás a mim, diz o Senhor. Lembrarás que sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em Posso confiar no Senhor aqui, levante sua mão. Aleluia, eu confio em ti, Senhor. Eu confio. Aleluia, aleluia. Diga que você confia. Diga que você confia nele, somente nele. Eu confio em ti, Senhor. Aleluia.
Aleluia. Quem que quer vir? Qual dos 3 pastores quer vir aqui? Alguém quer falar? Um dos 3? Amém? Então vamos encerrar. Amém.